Bismillahirrahmanirrahim. Eu não tenho muito o que enrolar. Eu só vou dizer primeiro que eu estou aqui para defender a verdade. E é simplesmente isso. Eu não tenho muito o que dizer. Então eu vou fazer minhas notas sobre algumas das imbecilidades e algumas das coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. Primeiro, a primeira coisa que dizem é que idealismo é subjetivismo, comunismo surgiu com base no perennialismo, a maçonaria controla esquerda e direita, o comunismo é uma ideia gnóstica onde o homem é seu próprio messias, Marx era um cabalista messiânico, os perennialistas combatem o marxismo cultural, Tales de Carvalho e Olavo são os gurus da nova direita perennialista, John Lennon era comunista porque defendia a liberdade, dialética hegeliana é comunismo, existe um comunismo real, gnóstico e cabalista, eles demoram exatamente 41 minutos e 35 segundos para começar a explicar o que supostamente é perennialismo, o PT é uma criação da teologia da libertação, perennialismo é gnose, eles dizem que a ideia agostiniana é que o homem é a morada do Espírito Santo é gnose, o homem se unir a Deus por teoses é monismo, logo também é gnose. A pomba que está no logo da ONU, na verdade, é a pomba de Noé, e na verdade a ONU é uma organização que promove o ecumenismo religioso, logo é perennialista, logo é gnose. Eles não sabem a diferença entre exoterismo e esoterismo, inclusive eles dizem que tem a mesma pronúncia, o que é falso. E eles dizem que perennialismo quer dizer que todas as religiões são verdadeiras. Primeiro de tudo, eu tenho que falar que o que esse professor que eles colocaram nesse vídeo, qual eu não sei quem é, o que faz melhor ainda, porque eu não tenho nenhum espantalho para usar contra este senhor, esse senhor simplesmente inventou uma ideia na cabeça dele onde existe um suposto comunismo. Primeiro, ele não faz uma definição concreta de comunismo, o comunismo para ele parece simplesmente o que ele inventou na cabeça dele, e a ideia dele não se baseia em nenhuma autoridade ou qualquer autor empírico, as ideias apresentadas por Marx, ou então os comunistas utópicos, ou sei lá quem seja, as ideias dele simplesmente são baseadas em ideais que ele inventou na cabeça dele. Então eu invento qualquer merda, eu digo que é aquilo, e você simplesmente se torna Olavo de Carvalho, onde tudo é comunismo se não está do meu lado. Então, ao invés deles acreditarem em um amplo espectro de ideias que pode passar, tudo que é gnose, na verdade, é comunismo real, por causa que, na verdade, existe uma doutrina gnóstica. Doutrina gnóstica é essa ao qual ele não dá nenhuma bibliografia real que existe, ele não mostra nenhum texto de códex que fala desse tal escrito gnóstico aí, que diz que existe um cabalismo gnóstico e o homem é seu próprio salvador. Ele não dá o nome de nenhum autor, e se ele daria, provavelmente seria Hegel, por causa que, como eu demonstrei anteriormente, eles não sabem o que é Hegel. Na verdade, eu vou demonstrar agora, eu não mostrei ainda. Então, nas palavras de Semag, prestador do Tradital, que o comunismo ideal é o hegelianismo dado o pecado original que eles desprezam. Eles buscam mitigar na sociedade por meio de um Estado-Deus ultrapoderoso e mesmo sendo composto de membros falíveis, de alguma forma está infalível. Essa é a definição de gente que acredita que o comunismo real é algo que realmente existe na filosofia de uma forma concreta. Essa é a definição das pessoas do Estado-Deus de Hegel. Então, obviamente, você pode saber que essas pessoas são muito pouco estudadas em qualquer assunto que não envolva tomismo ou aristotelismo. Elas simplesmente repetem chavões dados por esses professores tomistas, os quais a formação tende a ser um pouquinho tendenciosa, visto que eles são de uma nova pseudo-tradição inventada, anti-Vaticano II, anti-FSSPX, anti-basicamente tudo. Então, eles inventam uma ideia de suposto comunismo real, a qual não tem nenhuma base bibliográfica, a qual não é um termo utilizado por nenhum autor, é um termo que esse professor inventou. E eles dizem que isso daí é o comunismo real. Obviamente, a definição desse comunismo real, que é esse cabalismo messiânico, que o homem é seu próprio Messias, não tem qualquer fundação real e é simplesmente uma forma extremamente macaca, burra e analfabeta de definir o que supostamente seria iniciação. Então você pode ver a partir dos argumentos dessas pessoas que obviamente eles não entendem nem um pouco do que eles estão falando. Aí, uma coisa interessante dizer é que em um vídeo sobre perennialismo, entre aspas, porque eu já vou chegar nesse ponto, eles não chegam a refutar a tradição primordial. Na verdade, eles não entendem nem ao menos como é que a tradição primordial funciona, já como eles dizem que o perennialismo diz que todas as religiões levam à salvação, sendo que não é isso. E muito menos as religiões são aspectos exotéricos da tradição primordial, como eles também dizem nesse vídeo. O que a escola tradicionalista defende, por causa que, primeiro, perennialismo não é um termo utilizado por Guénon, não é um termo utilizado por Évola, não é um termo utilizado por nenhum escritor, além do Adolphus Huxley. Adolphus Huxley não era parte da escola tradicionalista, ele nunca teve contato com Évola Guénon, Schwann, Titus Burckhardt, Martin Lins, ele não teve contato com nenhum desses autores.
Ele escreveu um livro chamado A Filosofia Perene, que era baseado nas ideias hinduístas, do Advaita Vedanta, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, pessoas decentes, que realmente sabem do que estão falando. Essa ideia vem do Adolf Huxley, é a ideia de perennialismo, de tradição perene. Essa é a tradução dele de um termo do hinduísmo. Então, primeiro, você já sabe que eles não tem a menor ideia do que eles estão falando, simplesmente por utilizarem o termo perennialismo, algo que não existe. Eles estão se referindo à escola tradicionalista, e a escola tradicionalista também não inventou a ideia de uma tradição primordial. Essa ideia está presente nas religiões do Sanatana Dharma, então está presente no hinduísmo, está presente no budismo, está presente em toda religião que ronda a partir do Dharma, jainismo também. Essa ideia era defendida pelos pitagóricos, pelos neopitagóricos, pelos platônicos. Então não é uma ideia inventada pela escola tradicionalista, não. Existe um ponto iniciático original da tradição. Não, isso não é algo que foi inventado por eles. Então você já vê o erro deles a partir daí. E eles dizem que todas as religiões são verdadeiras segundo o perennialismo. Isso também é uma afirmativa falsa. As religiões, como uma que se espalharam por meio de várias, por meio de uma multifaceta de religiões, elas devem seguir alguns aspectos, não, elas devem conter alguns aspectos de iniciação divina que legitima elas. Então eu não posso criar uma religião amanhã que automaticamente ela se tornará tradicional. Inclusive um erro que eu vejo, inclusive tradicionalistas cometendo, é que a tradição é só algo muito velho. Então, se for muito velho, vai se tornar tradicional. Não, uma heresia pode ser algo muito recente. Os gnósticos eram hereges do cristianismo. Eu já sou alguém capaz de admitir isso. Os gnósticos eram hereges, mas eles eram uma heresia extremamente nova, que datavam até do século I. Então você vê que algo ser velho não define ser tradicional. E também você não pode simplesmente criar uma religião que ela também será tradicional. Essa religião, e também não precisa nem ao menos ser uma religião. Essa qualquer coisa que te leva à iniciação, não à transcendência, qualquer coisa que te leve à iniciação, de uma certa maneira, ela tem a imanência divina para te levar à transcendência, a outro ponto, a outro estado de ser, onde você deixa de ter uma natureza animalesca e você ganha uma natureza humana que, inclusive, para alguém que diz que supostamente o comunismo ideal perennialista ignora o pecado original, que despreza ele, é algo muito interessante, por causa que a iniciação é exatamente a volta ao estado primordial. Então, muito interessante a sua afirmação, Semag. Então, eles não entendem tradição perene, eles não entendem o que é tradicionalismo, eles não entendem o que é perennialismo, eles não sabem o que é cabalismo, inclusive eles não dão nenhuma definição concreta do que supostamente seria cabalismo esse vídeo inteiro. Eles não se prestam a refutar a tradição primordial, não que eles saibam que realmente é isso, de fato. Eles dizem que o Olavo de Carvalho é perennialista, Brasil Paralelo é perennialista, tudo é perennialista exceto eles, por causa que eles são os únicos certos. Obviamente só eu estou certo, eu sou aristotélico tomista, a pessoa mais inteligente do mundo. Obviamente essas pessoas não têm qualquer moral, ou então qualquer noção do que elas estão dizendo, e elas são um efeito Dunning-Kruger de inteligência. Elas acham que elas estão no topo da escala social, da escala intelectual, que eles são as pessoas mais intelectuais do mundo. Você vê isso até com gente igual Victor Helios, que te diz o mestre da lógica, sendo que ele é um pirralho, sinceramente. E ele acha que lógica é a coisa mais incrível do mundo. Você também vê isso exatamente desses meus tomistas. Eles se acham os mestres da intelectualidade, da música clássica, de tudo que ronda o belo e a tradição. Não são porra nenhuma. Esse tipo de gente são Shudras, eles são plebe, que só servem para atrasar sua vida intelectual. Se você realmente é alguém intelectual, você vai conseguir ver através do véu de Maia que essa gente coloca na filosofia, que coloca na tradição. Não deem ouvidos a esse tipo de gente burra, esse tipo de gente que se prende a espantalhos, esse tipo de gente que não sabe definir o que é gnose, que não sabe definir o que é cabalismo, não sabe definir o que é teosofia, teosofismo, não sabe te dizer, por exemplo, simbolismo lunar e solar. Eles não sabem te explicar as parábolas de Cristo. Obviamente esse tipo de gente não tem qualquer moral para dizer nada sobre literalmente nada. Eles simplesmente não sabem do que estão falando. Eles se veem obrigados a utilizar espantalhos. E é simplesmente isso. É isso que eles fazem. Obviamente eles são completamente incapazes de refutar a tradição primordial, porque isso é impossível. Até porque até um ponto de vista antropológico, é literalmente impossível você refutar a ideia que existe uma tradição primordial na humanidade. Então eles têm que se ver obrigados a usar espantalhos, eles têm que usar a religião do homem do Fedele.
Eles têm que usar teorias completamente absurdas, pautadas em petição de princípio, o que não existe. Esse negócio de todas as religiões levam à salvação por causa que só Cristo leva à salvação. Eles têm que utilizar de uma petição de princípio constante, um pseudo-intelectualismo, uma masturbação intelectual exacerbada para tentarem refutar um espantalho de algo que é muito maior, que eles são incapazes de compreender. Então é isso. Allah subhanahu wa ta'ala os abençoe, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também os abençoe. Espero que fiquem bem e é isso.